Poxa, esse tempo todo? Pois é, pra você fazer isso... Foi um massacre. O advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, ele tratorou o advogado lulista militante ao vivo na Globo News. Olha, pessoal, se tem um jeito de você começar melhor o dia do que assistindo um militante lulista sendo tratorado, detonado, mastigado por alguém de direita, eu não conheço, isso sendo feito, é claro, com argumentos, com a justiça e com a verdade. E é por isso que quando eu vi esse vídeo aqui, eu sabia que eu tinha que trazer para vocês assistirem. É simplesmente bom demais. Eu vou mostrar para vocês já o vídeo, mas o contexto aqui é o seguinte. O advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, ele foi convidado para o Globo News Debate para discutir liberdade de expressão com o coordenador do grupo Prerrogativas. Aquele grupo, aquele mais conhecido como Clube da Impunidade, de se o crime já aconteceu, para que punir? Fundado por ele, Marco Aurélio Carvalho. Uma curiosidade, foi esse advogado que ajudou Lula a dar asilo para a ex-primeira-dama condenada por corrupção no Peru, a Nadine Heredia. E é o mesmo grupo que atacava todos os dias a Lava Jato e depois fez um jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula quando ele já estava livre, leve e solto. E é, gente, simplesmente incrível você ver essa tratorada, a avalanche, que é o Paulo Bueno indo pra cima dele e ao mesmo tempo desmontando completamente a perseguição do STF contra Eduardo e Jair Bolsonaro. Bora então direto ao ponto, direto pro vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. Acompanhe comigo que vale muito a pena. De que crimes que a gente está falando aqui? Bom, em primeiro lugar, com todo respeito, eu sugiro ao meu colega que tome conhecimento melhor, tome pé melhor dos elementos dessa ação penal. Né? Vai verificar que ela não tem o menor fundamento. Não há um único elemento que conecte o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Lamentavelmente, este processo é mais um triste episódio da judicialização da política e da politização da justiça, com a malsinada e famigerada instrumentalização da justiça para sufocar uma linha de pensamento conservador. Gente, que legal isso aí, que perfeito. Uma instrumentalização da justiça no Supremo Tribunal Federal para sufocar a linha de pensamento política conservadora. Não podia ser mais exato. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não me aguento, gente. A gente já vai retomar o vídeo, tá? Você viu que já começou aí com uma pedrada forte no Lulissa, né? Mandando o coleguinha aí estudar. E que maravilha que o Dr. Paulo Bueno ele começou logo trazendo o ponto mais fraco da narrativa do golpe. A ligação entre o Bolsonaro ou entre a suposta trama golpista e os atos do 8 de janeiro, que simplesmente não existe. E isso ficou evidente nesses últimos interrogatórios a que nós assistimos, especialmente o do Mauro Cid, que afirmou categoricamente, ele, delator, afirmou categoricamente não existir nenhuma ligação entre o Bolsonaro e os manifestantes entre o 8 de janeiro. Bora aqui continuar. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, é um excelente exemplo exatamente do que eu acabei de falar. O deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a passação do passaporte, justamente aduzindo que o deputado não poderia fazer críticas, e aí usaram, o meu colega Marco Aurélio usa o verbo criticar, inclusive, acertadamente, não atacar, criticar a Suprema Corte fora do Brasil. Bem, liberdade de expressão, ela não tem limitação de soberania. O indivíduo pode criticar a instituição que ele quiser onde ele estiver. Gente, mais um parênteses aqui que eu não me aguento. Olha, isso é óbvio e agora é o óbvio tendo que ser dito. Porque no Brasil de Lula, do Lula presidente, aí está tudo invertido. Então a gente tem que insistir e dizer aquilo que é óbvio e evidente. Pode criticar o Supremo Tribunal Federal. E mais, pode criticar onde estiver. E ataque não é crítica. Crítica não é ataque. Por que a gente passou a aceitar essa narrativa falsa de que criticar é atacar? Para punir quem critica? Bora lá, gente. Vou deixar agora correr, que se prepara, que é muito bom esse trecho final. O que aconteceu foi que o Procurador-Geral da República, o ministro Moraes, não decidiam isso, sinalizando que provavelmente, se ele regressasse ao Brasil, teria seu passaporte cassado. Ao que determinou a decisão dele, decisão dura, o indivíduo viaja para permanecer uma semana e acaba tendo que se mudar para os Estados Unidos para não ter sua liberdade de ir e vir cerceada. Uma hora depois, em que o deputado anuncia que irá permanecer nos Estados Unidos,
sai a decisão determinando o arquivamento e taxativamente dizendo que ele não vinha fazendo nada de ilegal. Muito bem. Dali por diante, em dado momento, passam-se aí semanas, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma arguição dentro do Congresso americano, menciona que há o estudo de aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, a partir de então, o Procurador-Geral da República decide então abrir uma nova investigação em torno do deputado Eduardo Bolsonaro. Note que entre o arquivamento da primeira e a abertura da segunda, o deputado não teve nenhum tipo de atitude diferente daquelas que o Procurador-Geral da República disse não consistirem em nenhum ato ilegal para arquivar o primeiro episódio. O deputado Eduardo não está praticando nenhum crime ali. O que lhe é imputado em um contorcionismo digno do Cirque du Soleil é coação no curso do processo. Coação é crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Onde houve violência e grave ameaça aqui? Ou criticar o governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira é uma grave ameaça? A grave ameaça, para que se caracterize, o indivíduo tem que deter em suas mãos o poder de constranger outro. Eduardo Bolsonaro não tem poder de aplicar sanções a ministros da Suprema Corte. O único poder que ele tem é o de se indignar e de buscar ajuda internacional diante do que acontece no Brasil hoje, não apenas em relação ao pai dele, mas a liberdade de expressão de todo um movimento político conservador que, de novo, tem sido perseguido pela instrumentalização da justiça. Gente, que tratorada, que tratorada. Alguém aí anotou a placa do trator que passou por cima do defensor da impunidade para os bandidos? Hein? Alguém anotou aí o trator que passou em cima desse representante do clube da impunidade que ficava atacando a Lava Jato todo dia sim, e que agora lulista, ele dizia que era defensor das prerrogativas do direito à defesa e agora quer a condenação com penas de ferro das pessoas do 8 de janeiro. Alguém anotou a placa? O advogado militante, ele deve estar até agora tentando se orientar, tentando entender onde que ele está. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa tratorada. Curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui. E se você quiser receber conteúdos exclusivos e apoiar de modo mais intenso a nossa atividade, também tendo prioridade na resposta aos seus comentários e dúvidas, não deixe de se tornar membro